Oi, hoje eu trouxe esse livro comigo. Eu tô lendo ele e é muito interessante. Na verdade, que é muito interessante. Eu encontrei uma parte, né, desse livro que se chama, pois, O Combate Interior. Inclusive, eu achei assim bem legal se eu pudesse falar um pouco de uma pequena parte que eu acho que é bastante conhecida até, não contos por parábolas, não, que a gente escuta, mas que é a primeira vez que eu tô lendo, né, esse conto, que vai dizer, esse capítulo do livro é O Combate Interior, que é, por certo, o livro se chama Os Cinco Pilares da Sabedoria, está em francês, ça veut dire Les Cinq Piliers de la Sagesse, e o autor é Frédéric Lenoir. A forma que ele escreveu esse livro, pois é muito claro, a gente entende as coisas assim muito fácil, porque é verdade que muitas vezes a gente começa a ler um livro, eu passo muitas vezes, eu começo a ler um livro, não engancho com ele, deixo de lado, passo para outro livro. E um dia eu volto nesse livro que eu estava lendo e resulta que esse momento, esse livro já eu começo a entender. Quer dizer, eu acho que para cada época, para cada fase, né? A gente tem um livro que você adapta mais, não? E nesse caso, voltando no tema deste livro, não? Os Cinco Pilares da Sabedoria. Aqui hay uma parte que se chama O Combate Interior. E está, eu vou tentar ler e ir traduzindo ao mesmo tempo. Être humain est une lutte entre deux parties de lui-même, não? Ou seja, quer dizer, todos nós, seres humanos, temos uma luta constante, não? Com essas duas partes nossas, não? Cada um, pois todo mundo tem essas duas partes, não? Pois, em vários sentidos, não, diria eu. Tem essa parte que sempre, pois, te atira a fazer coisas, essa parte que sempre te frena, essa parte que diz, mas você não é capaz, essa outra parte que te diz, sim, você é capaz, você pode fazer, não? Então, que eu acho que é muito, não sei, é muito comum aparecer esse tipo de situação sempre que a gente vai tomar uma decisão, que a gente, né, tá a bordo de tomar uma decisão muito, assim, muito importante, a bordo de fazer, pois, algo que você sabe que pode mudar a sua vida, não? Então, sempre a gente tem, pois, essas duas partes que se entram em conflito. E logo também essas duas partes entram em conflito muitas vezes em tema, no meu caso, em tema, digamos, da comida, por exemplo, não? Tem processo de emagrecimento e essa parte que te diz: "Ah, come, é só hoje, né? Não passa nada, não acontece nada se você comer. Você comeu bem a semana inteira, não passa nada, não acontece nada se você comer hoje, né?" Então, nesse sentido, a gente tem essas nossas duas partes, elas sempre estão aí, não? Então, vai de nós encontrar o equilíbrio, não? Que nem sempre é fácil. Isso segura, nem sempre é fácil. Mas nesse caso aqui, é do combate interior que ele fala no livro, não desse, ele dá um exemplo aqui de um conto, né, de uma fábula ameridiana, que no caso seria, pois, o lobo feroz, não? Que é o lobo ávido, colérico, possessivo, não? E o lobo doce, generoso e bem-veillante. E lá você diz, d'accord? De acordo, são dois lobos, não? O feroz, o mais calminho, o bem-veillante, o colérico. E você, não, você diz, de acordo, e que? Mas trazendo isso para nossa vida, você diz, tá claro, não? Você pensa, não, tá claro que é o feroz que vence essa guerra. Não, não é o feroz, hein? Não é o feroz que vence essa guerra. Não, se você não deixar, ele não tem por que ganhar essa guerra. O lobo feroz, colérico, ele só vai ganhar essa guerra se você deixar que ele ganhe essa guerra, não? Então, digamos que esse combate desses dois lobos, em trazendo para nossa vida, diria, pois, vai ganhar que você der o foco para ele, vai ganhar o que você der comida para ele, né? Dizendo assim, claro. Então, tipo, nós, as malas decisões, os maus pensamentos, as malas energias que a gente deixa influenciar na nossa vida, muitas vezes, é nossa culpa. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é nossa culpa, porque a gente alimentou esse pensamento, a gente alimentou essa energia, porque não há outra coisa, não há outra coisa, eu acho que de verdade não há outra explicação para esse tipo não, de situação. Muitas vezes eu me dou conta da minha vida, não? Estando fora do meu país, longe de tudo que é familiar, não? Agora, já digamos que já é melhor, porque já faz um tempo, mas nos meus inícios,
Quando tudo é muito difícil, quando tudo são não, você recebe um não, mas do outro, porque é assim. Porque estando no Brasil, tem coisas que você sempre fez que é automático, que é normal, que é fácil de resolver, que é, digamos, nosso dia a dia, nosso cotidiano, que estamos não acostumados. Logo, você se vê fora, você se vê. É onde eu acho que há muitas pessoas que vêm e não conseguem ficar fora, que voltam, não, que não se adaptam, porque é muito complicado essa sensação de que você se sente de inútil. E nesse momento, exatamente, é quando você tem, pois, as malas energias que vêm, o pessimismo, as malas energias, a forma de você ver a vida que muda totalmente, e você acaba alimentando, pois, o lobo feroz, digamos, né? E o lobo bem-veiante, o lobo dócil que você tem dentro de você, ele acaba totalmente apagado. Isso acontece muito, mas acontece muito com não, com pessoas cerca da gente que vem com uma ilusão, sai do Brasil, que vem para fora. Não imagina, sinceramente, o que é sair, o que é enfrentar o não, o que é porque somos sentimentais. Nós brasileiros, por exemplo, nós somos umas pessoas muito sentimentais. A gente é assim, é nossa forma de ser e a gente não vai mudar isso. A gente é assim. Só que a gente se vê fora, nos damos conta de que a forma de ver as coisas daqui é muito diferente. As formas de ver, não. É verdade também que há pessoas que, mesmo sendo brasileiros, mesmo sendo, digamos, que tenha esse caráter, né, mais doce, porque somos assim, somos pessoas doces, a maioria, não, nem todas, mas que temos, assim, mais humanidade, digamos, não? A gente se vê em situações muitas vezes que você diz, nossa, mas que não, como esse povo é estúpido, como essa gente é. Mas não é, é a forma. É a forma deles, é a forma de atuar, a forma de ver a vida, a forma de sofrer por um familiar que morre, que não tem nada a ver com a nossa. E a gente leva as coisas muito pro lado pessoal. Nós somos assim, não? Levamos as coisas, trazemos as coisas pro lado pessoal. É tanto que muitas vezes uma pessoa, né? Uma pessoa que pois te fala mal, uma pessoa que vai te dar uma resposta. Quando a gente é mais jovem, que a gente não aprendeu ainda a encaixar tudo isso, a gente, pois, sofre muito, não? Com essa situação, não sabe administrar isso. Eu passei muitos anos da minha vida, muitíssimos anos, sofrendo pelo que a outra pessoa falou, pelo que a outra pessoa, né, deixar essa brecha para que a pessoa venha te fazer mal com palavras. Só que aí você começa a ler, exatamente por isso que eu dou muita importância em ler, é muito importante. E me arrependo muito de não haver começado muito antes na minha vida, ter esse hábito. Porque quando você começa a aprender, que você começa a buscar respostas às coisas que você tem, digamos que muitas vezes você começa a ler um livro, você busca, digamos, uma resposta para um sentimento que você tem, para uma emoção, para aprender a identificar essa emoção que você tem, né? E você se dá conta de que as ideias que você tem na sua cabeça não tem nada a ver. Por exemplo, com isso de que uma pessoa te fale mal, já destrói seu dia. Te fale mal amanhã, já destrói seu dia. Em determinado momento da sua vida, você começa a aprender que não, eu não vou deixar que essa pessoa venha destruir minha vida, meu dia, digamos, né? Com o que ela falou, é a forma dela, a forma que ela pensa. Muitas vezes essa pessoa, ela tem um vazio tão grande que ela precisa, ela necessita de todas as formas fazer você se sentir mal para que ela esteja bem, não? Digamos assim. Voltando para o nosso tema. Quando saímos do nosso meio, nossos amigos, nossa família, no caso, saímos, vamos comer o mundo. No meu caso, sozinha, por exemplo, não? Você não sabe absolutamente nada, você não conhece a cultura dessas pessoas. A maioria das pessoas que vêm, não digo todas, que há pessoas que já vêm com um nível de estudo, um nível de conhecimento muito alto. No meu caso, não foi. Porque eu saindo do interior de Minas, né? Logo fui morar em São Paulo, é verdade? Mas as minhas raízes mineiras, a gente tem, né, uma ideia, a forma de viver que é diferente. Você se dá conta que você sai para fora, você vem com a cabeça totalmente cerrada, porque é assim. Naquela época, muito mais, porque hoje em dia, com todas as informações que temos, uma pessoa só fica, digamos, né, cerrado se quer. Porque hoje em dia é terá muita forma de se educar, sobretudo quando você vai fazer uma viagem, você vai se mudar, você começa a preparar, você começa a fazer todo um ritual, uma preparação para você viajar, você começa a saber o que você precisa, começa a se informar com as pessoas que estão já
aonde você quer ir, muitas vezes as pessoas pois já têm família que mora aí, que é muito mais fácil. No meu caso não foi nada desse jeito, internet, mas que nada, que nada disso. Então, eu quando saí, que eu cheguei na Espanha, meu Deus, é que sinceramente é outro mundo, tudo para mim nessa época, não? Tô falando de 2003. Então, era tudo muito diferente. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí do Brasil, alguém do meu redor me falou nessa época: "Você não pode levar nem telefone e nem relógio com você no avião". Imagina uma coisa dessa? A quantidade que a forma de pensar que a gente tinha nessa época, a forma de atuar que não, o meu meio onde eu vivia, o meu ciclo, como era, a gente pensava dessa maneira, mas quem vai te proibir de viajar com o seu telefone e com o seu com o seu relógio? Mas imagina. Então, são nesse tipo de situação que hoje eu olho para trás e digo: "É de verdade que os tempos mudam, a gente avança", não, porque de verdade é algo muito velho isso, não? De pensar uma coisa assim. E, você chega num país, você não tem nenhuma informação, nada, e você vem. E eu, pois, sinceramente, hoje em dia, quando eu tenho coisas para resolver, porque sempre temos, não? Coisas para resolver, cara, é que você já se desenvolve melhor, você sabe como mover, você sabe como atuar, você em cada situação, você sabe como, né, sair de uma situação, buscar uma ajuda, buscar uma informação, saber os lugares certos de ir. Então são formas que a gente evolui, que a gente cresce, e você muitas vezes diz: "Mas por que que eu não busquei esse desenvolvimento antes? Por que que eu não fiz isso?" Que assim é a vida. Assim, de verdade, eu cheguei a um ponto que é aceitar. Aceitar que não é que eu perdi muito tempo, não, não perdi. É que é assim, o meu processo foi esse. Perfeitamente entendo que há pessoas que passam por um processo de câmbio de país, de câmbio de vida, de reconversão, né, laboral, digamos, de uma maneira muito mais fácil, porque tem uma preparação melhor, teve uma base melhor. No meu caso, eu não tive essa base, não tive essa preparação, não. Tive que aprender na raça, quebrando a cara, perdão por a palavra, mas é assim, quebrando a cara e aprendendo. E aprendizado que fica ainda para, né, pra todo dia aprender alguma coisa diferente. Mas, voltando no início do que eu falava, essa guerra, esse combate interior que a gente tem, né, entre o avançar, entre o ficar parado, entre fazer alguma coisa, entre não fazer nada, você pode, você não pode, eu devo fazer, não devo fazer, sempre a gente vai ter esse combate interior, não? Mas sempre pensando que a gente pode sempre alimentar o lobo esse, o dócil, o lobo amável. Não tem por que o amável perder em frente o lobo feroz. Não tem porquê. Depende da nossa cabeça, da forma de pensar, da forma de olhar nossos erros, porque sempre temos muitos, de olhar nossos erros, aceitar que você errou. Ah, que eu errei, mas eu não vou falar. Como você aceitou, você já sabe, você tem a consciência de que você errou, você tem a consciência das coisas que você fez bem, das coisas que você fez mal, né? Então, esse constante aprendizado da vida, eu acho que é muito importante, sobretudo, mais ainda, quando você tá sozinho, quando você quer sair de uma situação, quando você quer sair, você quer se tornar uma melhor pessoa, não porque você foi, né, uma péssima pessoa, que sim, né? Eu, no meu caso, eu nunca matei ninguém, mas o que acontece? Que a gente tem, pois, sempre uma possibilidade, por isso que eu sempre tenho isso na minha cabeça. Cada dia novo, cada dia que amanhece, cada dia novo, você é uma possibilidade mais que você tem de começar do zero, de começar a fazer. Infelizmente, há muitos erros, há muitas coisas que acontecem que você já não pode fazer, já não pode mudar, né? Você já não pode mudar aquela situação que você gostaria, né? Há muitas coisas que passam na vida de, acho que de muita gente, que você, pois, no momento você não dá importância para ele, logo você diz: "Por que que eu fiz dessa maneira? Será que eu posso corrigir?" Muitas vezes, às vezes, já não, é muito tarde. Mas e isso em todos os aspectos, né, aspecto família, aspecto amigos, aspecto total, não, trabalho, tudo. Mas que hoje em dia, eu, por exemplo, né, pongo a minha vida, né, nesse caso como exemplo, eu vejo as coisas e tento identificar, não exatamente o porquê que eu atuei dessa forma nesse momento, o porquê
que me saiu errado, ou por que me saiu bem, para tentar copiar, não, isso que me saiu bem, que isso é muito bom, você, né, tentar copiar de você mesmo as coisas boas que você faz. Ó, que legal, não? Copiar de você as coisas boas que você faz, é muito bom isso. Gostei. Pois, e sempre que você faz algo que você tá orgulhoso de você mesmo, você diz: "Nossa, eu cheguei aqui, eu não absolutamente nada, agora, pois, mira, olha, já consegui, né, pois, fazer isso por mim mesma, já consegui, digamos, acertar errando", não? Acertar errando, só resta ficar muito orgulhoso de você, né, se é o seu caso, se você está passando por coisas que você conseguiu sair, que você se sentiu orgulhoso de você, orgulhoso, orgulhosa de você, pois muito bem, porque a mim já me passou alguma vez também de fazer algo e dizer: "Ó, orgulhosa de você". Não indo mais ler muito mais longe, sabe, sobre esse tema do meu processo, por exemplo, de emagrecimento, que muitas vezes eu faço alguma coisa, né, ou que seja nos exercícios, ou que seja lá na hora de alimentar, não, sobretudo que eu desenvolvi, consegui desenvolver uma disciplina muito boa, algo assim muito bom, e muitas vezes eu digo: "Ai, eu tô orgulhosa de você". Porque, claro, a gente sabe que na rotina da gente, pois, muda muito, as coisas mudam com questão trabalho, questão horário, muda muito. E quando você implanta uma disciplina, que você de verdade, você começa a se respeitar e você não vai mentir para você mesmo, você vai dizer: "Eu vou fazer isso", você vai fazer, porque logo você vai se sentir mal com você mesmo, então você se sente orgulhoso de você. Você: "Olha, eu fiz bem, pois eu vou continuar fazendo assim", não? E eu acho que saindo dessa base, em todos os aspectos, a gente pode, né, pois tentar fazer, que não é fácil, claro que não, não é fácil, mas ainda quando você é sozinha ou sozinha, não? Sozinha ou sozinho, digamos. Porque muitas vezes a gente tem alguém do lado, mas que não te apoia, né, nos seus pequenos projetos, que de verdade eu acho que são muito importantes, né. Por exemplo, é quando você quer fazer uma dieta que você tem um namorado, um marido, que eu sei, e ele come, pois, né, normal, né, e não e sabe que você está fazendo dieta e não te ajuda, faz aí do seu lado essas coisas, não, que você não pode, você não quer comer nesse momento, está se privando nesse momento para receber a recompensa depois, e essa pessoa está do seu lado e essa pessoa, pois, não colabora contigo, né. Então isso é, digamos, aí esse é o momento da sua guerra interior, né, dizer: "Eu sigo a minha disciplina, eu vou me ajeitar com ele para comer o que ele está comendo", ou seja, que é complicado, não? Mas o que eu quero dizer com isso é que eu achei muito interessante isso, não? Do combate interior. Em todos os aspectos da vida temos um combate interior, não? Em quase todos, digamos. Sempre temos um combate interior, sempre. Por lá mais mínima coisa, digamos, que você às vezes não dê muita importância, sempre há um combate interior. E sempre, pois isso, que a gente tem que guardar na cabeça, não? É alimentar o lobo bom, né, alimentar o lobo bom. E de verdade, isso não vai servir para muitas coisas, para muitas coisas. Alimenta o lobo bom que tem em você. É algo que muitas vezes a gente, pois, né, esquece. Algo tão simples como isso, que pode mudar tanta coisa, mas a gente esquece. E, pois, por isso eu lendo esse livro, digo: "Pois eu vou fazer um vídeo com relação a esse livro, porque aqui tem coisas muito interessantes". Vou fazer mais algum vídeo, não, conforme vai avançando o livro, porque não avançado muito, é novo ainda, tá vendo que eu tô com por aqui ainda. Vou seguir avançando e seguramente eu vou trazer mais coisas dessas sobre esse livro, porque eu achei muito interessante. Bom, se tinha gostado desse tipo de vídeo, se você gosta, né, desse tipo de vídeo, deixa aí no comentário, diz alguma coisinha, e assim vai saber que você viu esse vídeo até o final, que você gostou. Isso, como vocês sabem, é Fran em Paris, e sempre pois estou trazendo vou tentar de todo o meu coração, estar trazendo coisas, pois, e nesse sentido, não de pequenas coisas que podem nos pode mudar muito. Desculpa pela mescla de idioma, mas, trazer coisas, assim, que muitas vezes a gente esquece na correria do dia a dia. Digamos, se tem alguém que me está vendo, que também é imigrante, que está, pois, eu que sei, na Europa, em qualquer parte da Europa, e que acaba encontrando esse vídeo, pois, tá, que vai, assim,
Um beijo bem grande, assim, de todo o coração para você, porque eu sei que não é fácil. Tem muita gente que tá sozinha, tem gente que tem a sorte de poder estar com a família e tudo isso aqui, não, mas tem gente que vem, pois, ou bem ou só por um determinado tempo, tem gente que tem já bastante tempo que tá aqui. Se você tá aí, tá aqui também e está, pois, nessa luta interna, me acostumo, não me acostumo, não quero ficar aqui, quero voltar, pensa bem. Pensa bem antes de você tomar alguma decisão, porque sabe, você pode conseguir conquistar tudo aquilo que você sonhou. Não é fácil, eu não romantismo, não é minha intenção, nem muito menos romantizar, mas faz um pouco de sacrifício agora, logo você vai colher os resultados. Isso também é verdade, isso eu posso te dizer. Aguenta um pouco a saudade de casa, aguenta. Logo você vai voltar com outra cabeça, outras conquistas e muita coisa vai mudar, tanto para você quanto para sua família. Isso eu espero de coração. Um beijo, até o próximo vídeo.